Em algum lugar da Zambésia, entre as ruas de terra e o som do povo que vive com esperança, nasceu um menino chamado Elvino Bernardo Antônio Dias. Ninguém poderia imaginar que aquele rapaz simples, curioso e inquieto um dia se tornaria o símbolo da coragem e da justiça moçambicana. Desde cedo, ele via o sofrimento das pessoas como uma lição, não de desespero, mas de força. Quando estudou Direito na Universidade Eduardo Mondlane, Elvino não via a lei como um instrumento dos poderosos, mas como a voz dos que não têm voz. Ele acreditava que a justiça não mora nos tribunais, mora nas pessoas que lutam por ela todos os dias. E foi essa crença que o guiou. Ele podia ter escolhido o conforto dos grandes escritórios, mas preferiu o calor do povo. Instalou-se em Maguanini, onde a maioria via pobreza. Foi lá que a sua missão ganhou forma. Lutar pelos direitos dos esquecidos, pelos trabalhadores injustiçados, pelas famílias que não sabiam a quem recorrer. Elvino Dias não apenas defendia pessoas, ele defendia o próprio ideal de dignidade. E é assim que nasce um verdadeiro herói, não da riqueza ou do poder, mas da compaixão e da coragem. O menino da Zambésia tornou-se advogado. Mas, mais do que isso, tornou-se o advogado do povo, o homem que acreditava que justiça é um direito sagrado e não um privilégio. A história de Elvino Dias começa aqui, onde a esperança encontrou uma voz e a justiça ganhou um nome. A vida de Elvino Bernardo Antônio Dias não foi marcada pelo conforto, mas pela entrega. Ele sabia que a justiça em Moçambique precisava de mais do que leis, precisava de coragem. E foi com coragem que ele viveu cada dia. Nos tribunais, Elvino não via apenas processos, via histórias humanas. Cada caso representava uma mãe que chorava pelo filho injustamente preso, um jovem que perdeu o emprego por falar a verdade, um cidadão esquecido nas teias da burocracia. Ele olhava para todos e dizia: ninguém é pequeno demais para merecer justiça. Foi esse olhar humano que o tornou diferente. Em vez de buscar poder ou fama, Elvino buscava propósito. Instalou o seu escritório nas periferias de Maputo, onde poucos advogados queriam estar. Lá, ele ouvia, aconselhava e defendia, muitas vezes sem cobrar nada, porque para ele o verdadeiro pagamento era ver o povo acreditar novamente na justiça. Quando o destino o colocou ao lado de Venâncio Mondlane, ele viu mais do que política. Viu uma oportunidade de lutar por um país mais justo, mais transparente, mais livre. Tornou-se o seu assessor jurídico, não por ambição, mas por convicção. Ele acreditava que a democracia precisava ser defendida com as mesmas armas da verdade. Cada documento que ele assinava, cada argumento que ele apresentava, era um ato de resistência contra o medo e a corrupção. Mesmo sabendo dos perigos, ele nunca se calou e dizia aos amigos: o silêncio é a morte da justiça. Elvino Dias não era apenas um advogado, era um educador, um guia, um espelho de esperança. Ele ensinava que justiça não é privilégio, é a respiração do povo. Quando defendia uma causa, fazia-o com alma. Quando falava, a sua voz ecoava firme. Se um só moçambicano é injustiçado, nenhum de nós está livre. E assim, ele se tornou mais do que um homem. Tornou-se um símbolo vivo da dignidade humana. A sua coragem incomodou, o seu exemplo inspirou e a sua morte despertou o país. No dia em que Elvino caiu, o povo chorou, mas também se levantou. Porque o seu sangue não se perdeu, transformou-se em sementes de consciência, espalhadas por toda a nação. Hoje, cada jovem que decide estudar direito para servir o povo, cada cidadão que se ergue contra a injustiça, cada voz que diz basta, é parte viva do legado de Elvino Dias. Ele não pediu nada em troca, apenas que o povo nunca deixasse de lutar, e por isso, mesmo depois da sua partida, o advogado do povo continua a caminhar entre nós, nas ruas, nas causas, nos corações que acreditam que a justiça é possível, e há homens que se transformam em voz eterna. Elvino Bernardo Antônio Dias não partiu. Ele multiplicou-se em cada consciência desperta, em cada olhar que não aceita o medo, em cada alma que ainda acredita na justiça. O seu corpo foi silenciado, mas o seu ideal tornou-se imortal. Hoje, quando o povo clama por verdade, quando jovens se erguem contra a injustiça,
Quando alguém diz não à corrupção, o espírito de Elvino fala mais alto do que nunca. Ele não lutou por riqueza nem por aplausos. Lutou por nós. Lutou por um Moçambique onde a lei protege o fraco, onde a justiça não tem preço, onde a coragem não é um crime. Ele mostrou-nos que a grandeza não está no cargo, mas no coração. Que ser advogado é mais do que dominar leis, é defender vidas. Que servir o povo é o mais nobre dos destinos. Que agora, diante da sua memória, o povo moçambicano tem uma escolha: ou seguir calado ou continuar a luta que ele começou. Porque a sua morte não foi um ponto final. Foi uma chama acesa, uma chama que queima em cada bairro, em cada escola, em cada jovem que acredita que o país pode mudar. Ele deixou-nos uma herança invisível, mas poderosa, o dever de não desistir. E talvez um dia, quando a justiça prevalecer sobre o medo, quando os tribunais servirem o povo e não os poderosos, alguém diga: Elvino Dias não morreu, ele apenas mudou de forma. E nesse dia, a sua alma sorrirá sobre Moçambique, porque heróis verdadeiros não precisam de estátuas, precisam apenas de um povo que continue a lutar. Elvino Bernardo Antônio Dias, o advogado do povo, tornou-se o símbolo da coragem moçambicana. E enquanto houver um cidadão que sonhe com justiça, ele viverá para sempre.